Amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém. Nós vamos compartilhar um pouco em cima do sentimento da palavra desta semana. Aí depois nós vamos, ainda dentro desse sentimento, passar um encargo que foi ganho ali na conferência por todos os irmãos responsáveis e líderes das igrejas com respeito à necessidade de zerarmos as contas de gastos da estância e passar uma visão sobre as igrejas abraçarem mais esse patrimônio que é a estância, a árvore da vida. Então nós vamos, no decorrer dessa mensagem, estar com sentimento, coração voltado para esse lugar que Deus nos deu, um lugar especial nessa terra. E então esse lugar pertence a todos nós, pertence às igrejas, pertence à família de Deus, amém? Então, mas antes vamos entrar um pouco no sentimento da palavra dessa semana. E esse versículo que nós lemos, assim já não sois estrangeiros, já não sois mais peregrinos nessa terra. Você, irmão, você e eu não somos andarilhos, não somos peregrinos nessa terra. Aleluia! Mas nós somos concidadãos dos santos. Aleluia! Nós temos um passaporte celestial, nós temos uma cidadania celestial. A nossa cidadania é uma cidadania de santidade, é uma cidadania que tem um carimbo relacionado com o reino de Deus. Amém? Então nós somos concidadãos dos santos. Nascemos no mesmo que haja diferenças de cidades, mesmo que tenha nascido em Corinto, mesmo que tenha nascido em Belo Horizonte, nascido em diferentes cidades, hoje nós nascemos de Deus, nós fomos selecionados pelo Senhor, nós fomos separados pelo Senhor para sermos esses que nasceram da vida de Deus. E obviamente nossa nação, nossa pátria não é mais essa pátria da terra, nossa pátria é celestial, nosso lugar de habitação é com nosso Senhor por toda a eternidade. Aleluia! Então, esse versículo mostra para nós que nós não somos mais estranhos, nós não somos estrangeiros, nós não somos errantes nessa terra. Nós não somos como as pessoas que estão com vazio porque não sabem para onde ir. Podem ter conquistado muitas coisas, podem já ser pessoas que já até aposentaram, têm uma vida boa, mas não sabem para onde ir, ainda são errantes, não é isso? Ainda tem um vazio no seu interior. Mas eu e você não, nós temos a vida de Deus. Você e eu, nós somos concidadãos dos santos. E aí vem a última parte desse versículo, que fala que nós somos a família de Deus. Amém? Que tal falar para o irmão do lado, sois da família de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia, que o Deus já havia te predestinado para Ele. Romanos capítulo 8, não vai dar tempo de ler todos os versículos. Ali nos diz, 27, 28, 29,
ali nos mostra que aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso quer dizer que o seu destino agora é ser glorificado. Você vai receber um corpo de glória, e dessa maneira você vai ver o Senhor como Ele é. Você vai ver o Senhor pessoalmente, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. Porque nós seremos como Ele é. Em natureza, em vida. Essa vida está sendo trabalhada em nós. Mesmo que a sua alma, a sua vida da alma ainda fale coisas para você. Dizendo para você que coisa estranha essa vida da igreja, né? Que coisa estranha. Você está andando no meio da semana ali, você acha tudo estranho. Parece que a sua fé se esvaiu, não é isso? Parece que você está andando de uma maneira... Será que é tudo verdade mesmo? Mas nós somos esses que vivem de fé em fé. A fé não depende de ver coisas. A fé depende de nós tomarmos uma posição, de recebermos a palavra de Deus. E Deus não mente, Deus é verdadeiro. Deus, aquele que começou a boa obra em você, Ele há de terminar. Então, quando você anda nesse mundo, principalmente naquelas regiões onde parece que o Espírito nem está ali, mas você é um luzeiro nesse mundo. E você então precisa crer que Deus é, que Deus existe. Aleluia! Que se torna galardoador dos que o buscam. Então você tem que lutar contra a incredulidade. Mas quando a gente está junto, principalmente numa reunião como essa, você está cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria. Mas uma coisa é certa, que Deus, Ele tem te abençoado, né? Como diz o capítulo 1, versículo 3 de Efésios, Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Em Cristo Jesus. Esse Pai maravilhoso, Ele te escolheu, né? Versículo 2. Nele, Ele te escolheu em Cristo. Aleluia por Cristo. Porque em Cristo nós somos escolhidos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo, até mesmo antes que nós fôssemos a substância ali, informe dentro do ventre da nossa mãe, mesmo que antes de sermos algo ainda na existência desse mundo, o Deus Pai, Ele te escolheu em Cristo, aleluia, antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, de vez em quando você precisa lembrar a sua história com o Senhor. Antes nós éramos aqueles que andávamos mortos em nossos delitos, nós éramos aqueles que mesmo até pessoas com dignidade, com uma criação boa ou não, uma criação adequada ou não, se éramos crianças rebeldes ou não, não importa, mas nós estávamos destinados ao lago de fogo. Nós estávamos destinados à morte eterna. Nós estávamos destinados a viver nessa terra uma vida vã de nascer, reproduzir talvez, né? Ter os prazeres desse mundo que só se baseiam no que se vê e naquilo se sente, que se come, etc. E depois disso, a morte física, a morte biológica. Talvez estivéssemos, era assim que seria o homem, se não fosse Deus ter nos predestinados nele, em Cristo Jesus. Então, você um dia, Deus te chamou. Ele te predestinou antes e depois, então, Ele te chamou. Esse chamamento foi a nossa experiência
de salvação. É a experiência individual. Talvez alguns de vocês tenham sido criados na vida da igreja, mas no momento certinho, mesmo sendo criado na palavra, mesmo sendo criado no caminho da palavra de Deus, ainda você foi chamado num determinado momento da sua vida. E a nossa experiência com o Senhor foi marcante. Essa experiência realmente causou algo imediato em nós. A vida de Deus entrou em nós e nós passamos a perceber, a ter percepção do pecado, do juízo, da condenação, tivemos percepção da salvação de Deus, nós passamos a ter a consciência de Cristo no nosso interior, a consciência do Espírito passou então a nos iluminar. E hoje nós andamos em novidade de espírito. De maneira que nós temos buscado a Deus, para que Deus possa eliminar de nós todo o resquício da nossa velhice, do velho homem, da natureza adâmica, né, cujo destino é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. A verdadeira morte é o lago de fogo. Mas o inimigo, né, ele tinha domínio sobre a morte biológica para causar medo no ser humano, de maneira que todo homem, todo ser humano vive hoje para aproveitar a vida o máximo possível, porque um dia vai morrer. Mas nós não temos medo da morte. Por quê? Porque nós já temos a vida de ressurreição. De maneira, irmãos, que os que dormirem no Senhor serão primícias para Deus. Aleluia! Primeiro os que dormem, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados e compareceremos diante do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Estaremos com Ele por toda a eternidade. Você crê nisso? Então Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o seu bom prazer, ou segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia, esta é a obra do Pai para conosco, nos escolheu. Então, capítulo 1 de Efésios mostra essa obra do Pai, o dispensar do Pai, o dispensar do Filho, né? Os versículos de 7 a 11 fala da obra do Filho, e a partir do 13, né, até o 12, né, o dispensar do Filho, e do 13 até o 14 fala do dispensar do Espírito. Então, Deus é triuno por nossa causa. Deus se fez triuno para que houvesse, então, o dispensar do Pai, o dispensar do Filho e o dispensar do Espírito. Então, hoje o Senhor é o Espírito. E nesse o Espírito tem todo o dispensar do Deus triuno para cada ser humano que o recebe, aquele que Deus, de certa maneira, já preparou, já predestinou antes da fundação do mundo. No capítulo 2, então, mostra que não importa qual era a sua condição, que material era esse, que ele tirou do fogo, tirou na realidade de ser, de passar os danos, passar pela segunda morte. A segunda morte, né, como diz Apocalipse capítulo 20, a segunda morte é o lago de fogo. Na realidade, o Senhor nos tirou do lago de fogo. O Senhor, nós estávamos aqui mortos em nossos delitos e pecados, né? O versículo 1 do capítulo 2, éramos esse material já morto.
material imprestável. Na realidade, o homem pode estar vivendo nessa terra, mas ele está morto. Ele anda como se tivesse morto. Por isso que tem todas essas histórias hoje de zumbis, né? Os jovens gostam desse negócio de zumbi, né? Mas zumbi tipifica a humanidade atual. A humanidade anda como zumbis nessa terra. Eu detesto filme de zumbi, mas por quê? Porque o meu negócio é com a vida de Deus. Aleluia! Nós somos esses que andam em novidade de espírito, em novidade de vida. Nós estamos cheios da vida de Deus. Então nós não temos nada com a zumbilândia dessa terra, né? Como se diz. Antes podíamos até ser parte disso aí. Então o capítulo 2, versículo 1 fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí andávamos dessa maneira, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, né, do ar, segundo Satanás e seus dominadores desse mundo tenebroso. Andávamos debaixo dessa pessoa, desse ser caído, que é o adversário de Deus, mas que Deus não dá nele um simples sopro e lança no lago de fogo, porque Ele quer mostrar para os principados e potestades e para a era vindoura a multiforme sabedoria de Deus. E nós que andávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, a primeira coisa que Deus fez foi se tornar homem, para poder destruir a morte e aquele que tem o poder da morte. E para colocar debaixo dos nossos pés a Satanás, para que nós esmaguemos Satanás. Vamos ver aqui Romanos capítulo 16 rapidamente. Qual é a sua história? Você não vê a Deus no seu viver diário, mas você crê em Deus. Você não vê a pessoa de Jesus na sua glória, assim como Pedro, Tiago e João viram, você ainda não viu. Mas você tem a vida dele no seu interior. E você crê. Bem-aventurados que não vendo, crerão. Ou bem-aventurados que não vendo, crerão. Aleluia! Mas também você não vê o inimigo. Você não vê os principados e potestades. Mas você precisa saber que ele jaz nesse mundo maligno, trazendo a discórdia, trabalhando de uma maneira a destruir o homem, a matar, roubar e destruir. Mas a igreja, ela não tem mais nada a ver com o diabo, porque a ela foi dada a chave do reino dos céus. Por isso as portas do Hades não prevalecerão contra a família de Deus. Você não é parte da família de Deus? Você não é concidadão dos santos? Aleluia! Então você precisa ser esses, né? Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Isso quer dizer que nós precisamos ter um viver de vitória. Voltando para Efésios, esse material inútil, esse material que estava carbonizado, que nós vimos, que Deus tirou, então o nosso Senhor Jesus, Ele está fazendo uma obra em nós. Aleluia! Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Portanto, irmãos, não importa qual é a nossa condição, o Senhor está trabalhando a sua vida em nós, de maneira que o nosso espírito, a nossa alma,
e o nosso corpo está sendo trabalhado para sermos conservados íntegros, totalmente íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia! E ainda, vamos ver, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2, 4. Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ali mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, aleluia! Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Fala para o irmão do lado, pela graça sois salvos. Versículo 6, vamos juntos? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler juntos novamente. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. No versículo 20 de Efésios 1, no capítulo anterior, fala: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E agora o versículo 6 que nós lemos, ele fala que nós que estávamos mortos, fomos agora, juntamente com ele, ressuscitados, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar aos séculos vindouros, ó Senhor Jesus, a suprema riqueza da sua graça. Aleluia! Em bondade para conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai maravilhoso. Obrigado pelo teu beneplácito, pela tua vontade, pela tua bondade eterna, que me alcançou e te alcançou. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aleluia! Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Não adianta, não é pela obra, não é pela sua capacidade. O que é nosso, nada disso serve para Deus. Na realidade, tudo vem pela bondade de Deus. Não de obras, né? Para que ninguém se glorie. Então não existe ninguém melhor do que o outro na família de Deus. Não tem como dizer aquele irmão é melhor do que eu. Aquele irmão que está à frente, ele é mais digno do que eu. Não. Porque todos estavam mortos. Todos estavam destinados ao lago de fogo. Todos seriam consumidos igualmente. Não importa se era uma madeira mais retinha, ou uma madeira mais tortuosa, ou se era uma madeira de acácia, ou se era um cedro, não importa, iam ser todos queimados. Não importa a condição. Não existe diferença hoje entre nenhum irmão na vida da igreja. Todos os irmãos são iguais perante o Senhor. Por isso, irmãos, todos são preciosos. Todos são importantes. São totalmente importantes para Deus.
todos são igualmente preciosos para Deus. E aí fala, pois não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Esse feitura é a palavra poema, que significa uma obra maravilhosa do artista. Você, muitas vezes tem irmãos que, por causa do passado, né, cada um de nós aqui foi criado num ambiente, numa situação diferente, por isso que nós somos psicologicamente diferentes. A nossa psicologia, muitos, né, de nós, a maioria de nós fomos danificados na nossa alma, no nosso psicológico. Quase todos nós trazemos sequelas, trazemos aflições, que mais? Traumas, trazemos traumas, cada um na sua proporção, por causa do ambiente. Outros passaram por situações horríveis na vida. Algumas irmãs passaram por situações que nós nem sabemos. Irmãos passaram por situações. Irmãos, por isso nós da família de Deus estamos hoje nessa esfera que é cheia de amor e de misericórdia, de uns para com os outros. Por isso eu gostaria de compartilhar um pouco de Romanos capítulo 15 com os irmãos. Vamos ler alguns versículos. O tempo está corrido, porque ainda precisamos passar para vocês o vídeo, né, a carta que o irmão Pedro Dong, né, juntamente com Esdras, escreveu para todas as igrejas depois da reação que teve, quando eles passaram a questão da estância. Houve uma reação forte dos irmãos responsáveis e apoiadores, em nome das igrejas. Então nós ainda vamos passar esse vídeo, e nós vamos ter sentimento aqui. O sentimento dessa manhã é: somos da família de Deus, amém? Amém? Aleluia, nós somos uma família, irmãos. Fala para o irmão do lado, nós somos uma família. Então eu quero, nessa manhã, por meio do Espírito Santo aqui, conclamar, falar com os irmãos. Irmãos, já temos praticado, mas agora muito mais intensamente, vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar dessa família maravilhosa, porque somos da família de Deus. Então o versículo 1 do capítulo 15 fala assim: ora, nós, vamos juntos? Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, Deus deixou para nós a sua palavra escrita, deixou para nós os homens de Deus que Deus tem colocado, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que por meio da Escritura nós sejamos pessoas cheias de esperança. Você e eu precisamos estar cheios de esperança nessa manhã. A vida da igreja nos dá esperança. Não importa qual é a condição, nós precisamos estar cheios de esperança.
Aleluia! Amém. Aí vem o versículo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 7, irmãos, vem dizer: vamos nos abraçar e nos acolher, vamos cuidar uns dos outros. Eu tenho falado aqui, juntamente com os irmãos responsáveis, eu sempre tenho falado em nome dos irmãos líderes, apoiadores, eu tenho falado, irmãos, estamos agora numa época em que nós não vamos olhar os defeitos dos irmãos. Nós vamos fazer de tudo para restaurar os irmãos. Aquele irmão que não está reunindo, se o problema dele não é de divisão, se ele não quer, ele é contra esse ministério de Espírito e Vida, nós não podemos fazer nada. Aí nós vamos ainda orar e pedir a Deus que dê clareza. Nós não podemos ir lá, porque o espírito dele é um espírito de divisão. Mas aqueles irmãos que fraquejaram por algum motivo, irmãos, não importa. O Senhor Jesus, Ele derramou seu sangue para o pecado do mundo todo. E pecado é pecado, pecado é igual a pecado. Não há diferenças. Portanto, o sangue precioso, ele cobre multidão de pecados. Nós precisamos ter hoje um coração alargado para alcançar todos os irmãos, para abraçar aqueles que estão fracos, para encorajar e trazer esperança para a família de Deus, amém? Por isso aqui diz, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, o mesmo sentir. Aí o versículo 7, não é isso? Vamos ler juntos? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aleluia! E aí esse capítulo vai mostrar que nós éramos gentios, estávamos separados mesmo da família de Deus. Esse capítulo todo fala para nós, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu glorificarei. Olha o que Deus fala. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Nós estávamos mortos, nós não éramos escolhidos ali junto com a nação de Israel, mas por causa do amor de Cristo, Ele veio nesse mundo por nossa causa. Ele veio salvar os que não eram. Ele veio resgatar os que nada eram, os que nem eram parte do chamamento ali de Abraão. Aleluia! Por isso, irmãos, cantarei louvores ao teu nome. Por isso a igreja precisa adorar a Deus. Dar um exemplo nessa terra de como se adora a Deus. Eu e você, abramos a nossa boca, invoquemos o nome do Senhor, louvemos o nome do Senhor, adoremos o Senhor Jesus, de uma maneira como jamais foi adorada. Nós precisamos fazer com que o mundo estremeça diante do louvor da igreja. Aleluia! Por isso o versículo 10 fala, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, aleluia, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos, os gentios e todos os povos, o louvem, amém? Louvado seja o Senhor. Versículo 12 e 13, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, isso é Cristo Jesus.
nele os gentios esperaram. Aleluia pelo Senhor Jesus, porque a nossa esperança é nele, a raiz de Jessé. Nele os gentios esperarão. Versículo 13, amados. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Aqui o tempo acabou, que tal orarmos e lermos esse versículo? E aí agora nós queremos ver, você recebeu uma carta que está colocada na cadeira. Então, essa carta são as palavras que vão ser projetadas aqui. Mas antes de projetar isso, vamos orar, ler esse versículo. E o Deus da esperança. Fiquem de pé.